The Hilton sale is on. Now through September 29th, you can save up to 20% on stays this fall and beyond. Long weekends, last-minute getaways, holiday gatherings. There's a Hilton stay for all of them. More moments, more experiences, more destinations. Now 20% off for a limited time because it matters where you stay. Don't wait. Book by September 29th and save up to 20% at Hilton.com. Terms apply. Hilton for the stay. Você está ouvindo o História FM. Origens do Egito Antigo. Quando você pensa em Egito, você pensa nas pirâmides, nos faraós, etc. Mas essa civilização começou em algum lugar e eles não começaram já construindo pirâmide, né? Leva tempo. Esse é o tema de hoje do História FM. Eu sou Iclis Rodrigues e para falar sobre esse assunto, mais uma vez aqui conosco, nossa especialista em Egito, Márcia Jamili, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Márcia, seja muito bem-vinda e fique à vontade para se apresentar para o pessoal. Olá, gente, o meu nome é Márcia Jamili, eu sou arqueóloga e, assim, só falando um pouquinho sobre mim, a minha graduação e o meu mestrado foram dedicados ao Egito Antigo, ou seja, né, totalmente pirada, e hoje tenho 2 canais de divulgação científica. Um é o Arqueologia pelo Mundo, que já ganhou um prêmio, gente, do próprio YouTube, olha só, e recentemente esteve no top 20, aliás, do Prêmio Best, e eu estou falando isso, Rodrigo, só para o povo ficar, eita, pega, olha, o canal dela é mó bom. E eu tenho um segundo canal, que é o Egito Antigo com Márcia Jamili, onde posto vídeos sobre a antiguidade egípcia da perspectiva de uma arqueóloga, claro, né, eu. Além de falar um pouco sobre a egiptologia. E também estou ali lutando com um projeto para gravar vídeos de divulgação científica no Egito, gente. Eu estou com essa campanha muito legal, espero que vocês conheçam. E no momento estou escrevendo um livro para a HarperCollins sobre a história da África, junto com meu amigo e colega Reinaldo José Lopes. E voltei aqui dessa vez sem estar com dengue, tá? Porque o episódio passado eu estava com dengue, estava morrendo, mas eu vim do próprio submundo para falar com vocês, tá bom? Dessa vez não tem maldição da múmia nenhuma. E eu quero agradecer o Rodrigues por me trazer novamente aqui para encher o saco de vocês. Então é isso. Vamos ouvir a Márcia enchendo o saco de vocês depois que eu der um recado, claro. E claro que eu preciso falar para vocês da nossa campanha no Apoia-se, porque é ela que financia o História FM. Você pode ajudar o História FM a continuar disponível para todos de maneira gratuita por apenas R$2 por mês. Isso é menos que o custo de um macarrão instantâneo. No final do ano dá um preço de um X-salada. Dependendo de onde você comprar esse X-salada, inclusive vai sair mais caro do que o apoio para o História FM. E o História FM pode ser ajudado com esse valor desde que a gente começou em 2019. Eu nunca fiz reajuste porque a minha ideia é que quase qualquer pessoa tenha condições de ajudar, de sentir que faz parte desse projeto, colaborando para ele continuar existindo. Para mim, mais importante do que cobrar um valor alto de apoio, eu prefiro que mais gente possa contribuir e fazer parte disso, e eu estou muito feliz com os resultados da nossa campanha até o momento. Mas, assim como chegam novos apoiadores de tempos em tempos, apoiadores antigos também deixam de apoiar, então a gente precisa estar sempre renovando nossa base de apoiadores para continuar existindo. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Ulisses Cardoso, Lucas Cordeiro, Ricardo Pael, João Fogaça, Antônio Pereira, André Pereira, Eric Valim, Ana Abud, Vinícius Bezerra, Lucas Cordeiro e Érica Fernandes. Muito obrigado, pessoal. É graças a vocês que a História FM existe. Se você que está ouvindo ainda não é apoiador e está considerando a hipótese, vai aqui na descrição desse episódio, lá tem um link, apoia.se/brigahistoria. Lá você entra, vê as recompensas, as opções, tudo certinho, beleza? E você também pode nos ajudar de outras maneiras, como por exemplo, adquirindo um dos meus cursos, cujos links também estão na descrição, né? Um curso que resume o livro Apologia da História, do Mark Bloch, um curso que resume e explica o texto A Operação Historiográfica, do Michel Dissertot, e um curso que te ensina a escrever um TCC, uma monografia, e dá boas dicas também para quem tem que escrever uma dissertação ou tese e tá um pouco perdido, beleza? E claro, tem a nossa chave Pix, leituraobrigahistoria@gmail.com, onde você pode fazer algum apoio pontual também. O Egito é um dos mais importantes ícones do mundo.
Quando se fala em civilizações antigas, claro, é tão rico em histórias e mistérios que até os dias de hoje, apesar das inúmeras evidências e fatos já descobertos, ainda tem muito a nos explicar, principalmente sobre suas verdadeiras origens. Já que a gente vai falar sobre as origens desse Egito Antigo, que as pessoas conhecem por filmes, por jogos e por aí vai, eu acho que a gente deveria começar perguntando como é que era o Egito nos primórdios dessa civilização, antes dessas imagens que a gente tem na cabeça sobre o Egito e tal. Certinho. Bom, aqui eu vou pedir licença porque será o meu momento palestrinha, tá? Eu vou precisar dar uma volta histórica para poder contextualizar vocês sobre esse Egito mais do que antigo. E eu juro que no final vai valer a pena, tá? Bom, podemos dizer que definitivamente era um Egito bem diferente do que vemos em filmes e até mesmo em documentários, que tendem a focar em um Egito onde a cultura egípcia que estamos tão acostumados a ouvir já está mais do que consolidada. Ou seja, é um Egito que ouvimos falar que já tem a mumificação de corpos, já temos reis com poder centralizado em alguns casos, né? Porque teve momentos da história do Egito em que o poder estava descentralizado. Enfim, tema para um outro episódio. Reis com a ideia de poder focada em sua divindade, e o Egito já é um império que está dominando os reinos vizinhos. Mas nos primórdios dessa civilização não era bem assim. Aqui o que vemos é um cenário criado logo após a unificação de pequenas comunidades, que alguns pesquisadores chegam a chamar de proto-reinos, que em dado momento acabaram sendo unificados. Daí, antes de falar do Egito, dos primórdios da civilização e tal, eu preciso falar de como era essa região antes dessa unificação, no caso o que chamamos de pré-dinástico, porque isso irá explicar o cenário formado depois pelos primeiros reis, tá? Então, eu te falei agorinha que tinham várias comunidades espalhadas pelo território. Pois bem, a partir de uns 6.000 anos atrás, elas estavam espalhadas de norte a sul. E essas comunidades foram divididas pela arqueologia em culturas arqueológicas, que é um conceito usado para organizar as evidências de acordo com suas similaridades, tais como aparência, tecnologia, ligação cultural e por aí vai. Atualmente, essas culturas estão sendo divididas em Badariana, Nakada e Buto Maad, que eu prefiro chamar de Maad, acho mais bonitinho. Mas enfim, e são nessas duas últimas que iremos focar aqui, tá? Já que elas se tornaram as predominantes. Daí, no caso, predominantes no sentido de que foram elas que sobraram, porque a Badariana tá ali no Neolítico e pega ali o início do pré-dinástico. Daí, no caso, temos a Nakada dominando o sul e a Maad dominando o norte, tá? E o pessoal de Maad, que surgiu ali uns 5.900 anos atrás, estavam mais ligados à região do Levante. E sabemos disso porque existem indícios de trocas comerciais entre essas duas regiões. E temos mais exemplos de arquitetura doméstica deles também, tá? No caso, Maad, tá? E essa arquitetura doméstica, na verdade, alguns artefatos lembram muito artefatos do Levante, por conta dessas trocas comerciais. Mas falando da arquitetura doméstica do pessoal de Maad, nós temos casas redondas, outras retangulares, mas a conexão delas é que elas eram feitas com barro e palha. Já no caso da Nakada, no sul, dividimos a sua cronologia em Nakada 1, que surgiu mais ou menos na mesma época de Maad, depois temos Nakada 2 e Nakada 3. Aqui estamos falando de cronologia, mas... E sendo que essa última, a Nakada 3, é a mais recente. Mas falando em termos de cultura, a cultura Nakada em si, a sua arquitetura doméstica está mal preservada. Mas temos muitos sepultamentos, uma coisa que é bem diferente de Maad. Maad temos pouquíssimos sepultamentos, enquanto Nakada temos muito. E sabemos que entre eles, o modo de vida era muito mais hierarquizado. Ao menos é o que sugere essas sepulturas, já que os túmulos contêm ferramentas, armas, adornos corporais, comida e bebida. Ou seja, temos aqui um conceito elaborado de vida após a morte. Isso já lembra alguma coisa para vocês, né? Inclusive, é dessa região que temos uma tumba muito famosa chamada de Tumba Sem. Ela está localizada em uma região chamada de Hierancópolis. E o grande detalhe é que ela é conhecida também como tumba decorada. Ela data de meados do pré-dinástico e, como sugere o seu nome, possui uma parede bem decorada representando embarcações e até mesmo cenas de luta. Toda essa minha introdução aqui é para falar para vocês que o que podemos notar nesta época é abre aspas aqui, Egito anterior aos faraós,
Toda essa minha longa introdução aqui é para falar para vocês que o que podemos notar desta época de um Egito anterior aos faraós e tal, é que não estamos falando de antigas vilazinhas modestas no meio do deserto, tá? Estamos falando de duas grandes culturas arqueológicas, no caso a Maade e Nakada, que em um dado momento se encontraram, que seria a unificação do Egito. E sabemos que quem assumiu a frente desse encontro foi a cultura Nakada, que subiu o Nilo, e em dado momento ambas as culturas interagiram, mas quando chegamos à época do Nakada III, que é a última fase de Nakada, a arqueologia já não encontra mais indícios da cultura Maade, ou seja, este povo que antes dominava o norte do atual Egito sumiu. Isso foi há uns 5.500 anos, e é a partir dessa época que vemos os primeiros indícios da futura civilização egípcia surgir, até que temos a unificação de fato há uns 5.100 anos. Aqui são datações, assim, bem gerais, tá? A gente não tem a datação correta, é tudo baseado em contexto arqueológico, em escavações e tal. A gente não tem, assim, uma datação exata para tudo isso. E também é quando temos agora o território nas mãos de um único rei e o surgimento da misteriosa Dinastia Zero, que é uma época de transição do pré-dinástico para a Era dos Faraós. E estes primeiros reis da Dinastia Zero, dos quais conhecemos alguns nomes, como Escorpião e Namer, estavam agora tendo como grande desafio manter unidas essas diferentes comunidades ao longo do Nilo, que nem sabemos se falavam a mesma língua, tá? E principalmente justificar o seu poder sobre todo o povo, e é aqui que vemos um investimento na ideia de uma autoridade divina, e que iria investir pesado também na agricultura, já que tinha uma grande população para sustentar agora, né? E ainda gerar excedente para negociar com o exterior. Nós temos pouquíssimas informações dessa época, mas o que temos é bem fascinante. Então esse aqui é o cenário geral do que era o Egito na época desses primeiros reis. Levando em conta que a gente sempre ouve falar do Egito como um lugar governado por faraós e tal, pra mim, que eu sou praticamente leigo no assunto, né? Porque o pessoal assim, o Ictus é historiador. Mas eu estudo, tipo, história contemporânea e tal, e mesmo antigamente que eu gostava desse tipo de coisa, o meu foco ainda era mais Idade Média, e hoje eu não gosto nada disso. Mas a Antiguidade eu nunca me debrucei muito sobre, então mesmo tendo formação, o Egito pra mim é uma coisa que quando eu fui estudar a Antiguidade Oriental era a parte que eu menos entendia. E assim, acaba que a minha percepção sobre o Egito, ela vem um pouco das aulas que eu tive, claro, um pouco de algumas coisas que eu li, mas ela também é muito guiada pelo que a gente vê de foto, de vídeo de turismo, de filme, de não sei o quê. E para grande parte do público é isso, né? E fica a impressão de que talvez essas eras iniciais do Egito Antigo, antes dos faraós, seja menos estudada. Eu fico com essa impressão olhando de fora, né? Talvez diante de alguma escassez de fontes e tal. Então eu queria te perguntar, é o caso mesmo? Esse começo do Egito, ele é menos estudado por falta de fontes? E qual é o estado da arte dos estudos sobre essa época no momento? Antes de responder, eu vou te dizer, na hora que você falou o Egito, eu estudei não sei o que, eu pensei que você ia falar, é porque eu não gostava, eu ia te dar uma carreira agora, viu? Quase ia te dar uma carreira. Não, na época eu achava interessante, eu não gosto hoje. Não gosta? Não, acabou, cancelou, não quero mais participar dessa eu quero sair dessa espelunca aí. Essa espelunca daqui não levo nem um pó. Respondendo aí a sua pergunta, essas épocas anteriores aos faraós, e aqui especificamente a gente tá falando de pré-dinástico, vamos falar um pouquinho de Dinastia Zero, mas assim, épocas eu digo também o Paleolítico, o Neolítico e tal, juntando tudo isso, esses tempos anteriores aos faraós, eles de fato são menos estudados. Mas isso é da perspectiva em relação à Era dos Faraós, que tem pesquisador saindo até pelo buraco do ladrão. Mas ainda assim temos muitos estudos na área, tá? A impressão que dá é que, de fato, comparado com a Era dos Faraós, tem menos coisa, mas temos muitos estudos, inclusive descobertas que remontam ao final do século XIX. O pai da arqueologia egípcia, nos moldes científicos, no caso, o Flinders Petrie, ele realizou importantes escavações em sítios da cultura Nakada, por exemplo. Inclusive, foi ele quem dividiu o pré-dinástico em culturas arqueológicas, só que com outros nomes, tipo... me fugiu agora. Gezi, Amarante, alguma coisa assim. Enfim, né? É aquela informação que a gente aprende e joga ali numa lixeirinha próxima para pegar depois. Mas foi ele quem determinou os nomes para as culturas arqueológicas, quem deu a ideia de se utilizar de culturas arqueológicas. E, inclusive, é um tipo de definição que é bem criticada, tá, gente? Mas
no contexto do Egito Antigo, está ajudando. No momento, está ajudando. E hoje temos ótimas pesquisas a ver com esse período e muitas publicações também. Mas, infelizmente, muitos dos sítios estão debaixo do aluvião do Nilo e outros foram levados pelas cheias por conta das mudanças da dinâmica e a paisagem do próprio Nilo. O Nilo que nós vemos hoje não é a mesma coisa do Nilo do passado, então muita coisa foi levada pela água. Mas ainda assim temos muitas pesquisas e coleções espalhadas pelo mundo. Museu Britânico, o Museu Metropolitano de Arte de Nova York tem muita coisa dessa época também. O próprio Egito, no Museu Egípcio do Cairo, temos uma coleção muito ampla e bem legal sobre o assunto. Aqui eu queria perguntar sobre a unificação do Egito, sobre se esse processo ele foi pacífico ou se ele foi marcado por conflitos, se teve guerra para isso acontecer, né? Perfeito. Na verdade, a gente não faz a menor ideia. Tem pesquisador que propõe que, a princípio, o encontro entre essas culturas foi pacífica, mas em algum momento rompeu para a violência. E essa violência seria atestada não só pelas imagens que aparecem na tumba 100, que eu comentei bem na introdução do episódio, mas também pela paleta de Namer. Inclusive, os primeiros reis pareciam se segurar muito em um discurso de violência, de dominação, de ser um guerreiro, discurso esse que, inclusive, vai permanecer ao longo de toda a era dos faraós. Então, assim, a probabilidade é que foi bem violento mesmo, foi de fato uma guerra. Mas a gente não sabe. Assim, a gente se propõe, a gente se segura nessas imagens, mas a gente ainda não encontrou um sítio de conflito, por exemplo. A gente viu, né, que eu não escavo no Egito. Tô tentando ir agora, mas eu não escavo no Egito, infelizmente. E o que a gente sabe sobre essa, assim, chamada dinastia zero, né? E por que ela é importante quando a gente pensa nessa história das origens do Egito? Bom, eu só posso dizer pra você que a dinastia zero é simplesmente fascinante, cara. É muito legal a história da dinastia zero. Até o nome é legal, dinastia zero. Em quantos lugares no planeta você conhece uma dinastia que se chama dinastia zero? Imagine isso em inglês. É muito legal. Mas, assim, basicamente, ela está fechando o período pré-dinástico e nos preparando para a primeira dinastia. Caso isso não tenha ficado claro para alguém no público, o pré-dinástico é aquele, de fato, o Egito anterior aos faraós. E o período dinástico, quando começa a primeira, a segunda, a terceira dinastia, até ao infinito e além, é a era dos faraós. E temos, entre o pré-dinástico e a primeira dinastia, a dinastia zero. E assim, também só explicando rapidamente, o Egito Antigo era dividido em dinastias dentro de grandes períodos históricos, como o período arcaico, chamado também de Baixa Época, ou Época Tinita. Temos o Antigo Reino, que é a época das pirâmides, a Era de Ouro das Pirâmides. Primeiro período intermediário e por aí vai. A título de curiosidade, o faraó Tutankhamon, por exemplo, ele era da 18ª dinastia, no Novo Império. Quer dizer, né? Eu ia falar Novo Império, porque eu gosto de usar o Novo Império, mas não tem problema em falar de Novo Reino. Enfim. E a dinastia zero possuía reis como Escorpião. Quem aí assistiu o filme Escorpião Rei deve ter sacado já. O filme é inspirado nessa figura histórica, só que cheio de imprecisões históricas e muito orientalismo. Quem não sabe o que é orientalismo, tem um episódio muito legal aqui, falando sobre o assunto, que vai me explicar muito melhor do que eu, porque eu escuto aquilo toda hora e tá muito legal, E o Escorpião Rei é um filme tão ruim que o orientalismo é o menor dos problemas, mas tudo bem, continuei. Peraí, não é tão ruim assim, não. É ruim, mas... Quer dizer, é péssimo. Qual é? Eu gosto, eu assisto de vez em quando. Tudo bem, todo mundo tem o direito de gostar de coisa ruim. É normal. Querido, eu vou te... Amigo, eu gostei de Prometheus. Todo mundo... Aliás, tem seguidor meu lá no Arqueologia pelo Mundo que tá comigo. A gente gosta de Prometheus, tá? Eu não quis ver esse daí não, mas tudo bem. Não vejo, é péssimo, mas eu gosto. Olha, eu só vou dizer eu vou dizer com exclusividade aqui pra vocês que o Escorpião Rei eu gosto tanto que a introdução do Escorpião Rei, o Retorno da Múmia, quando ele faz quando ele tá no deserto, faz lá, como você que daí, levanta os braços, faz, quando eu tô tomando banho, tenho um cabelo, eu penso, eu sou The Rock aqui, tá ligado? Enfim, era informação que ninguém precisava saber. Mas eu só venho aqui pra contar coisas horríveis, que horror. Enfim, focando aqui no Escorpião Rei. O filme que eu vou defender, sim, é péssimo, mas eu gosto. Nós chamamos esse rei de escorpião por conta do símbolo do escorpião que aparece... Que aponta o nome dele, na verdade. Tem ele lá. Ele não aparecia o The Rock, tá? Não aparecia. Mas tá lá ele paradinho e tem um símbolo de escorpião. Por isso que todo mundo se habituou a chamar ele de escorpião. E possivelmente ele governou o Egito a partir de Hieracómpolis.
uma cidade bem antiga do Egito. Sendo que a sede do governo mudaria depois para Tis, onde governariam os futuros faraós tinitas, que governaram o Egito antes do Antigo Reino. Mas certamente o rei mais famoso é o Narmer, porque a sua tumba foi encontrada em Abidos e também por conta da descoberta de uma paleta que hoje conhecemos como paleta de Narmer. E assim, só jogando aqui para vocês, Narmer tá no final da dinastia Zero, mas ele entra também na primeira dinastia, tá? Ele tá ali no meio termo. Bom, essa paleta de Narmer, ela é importante porque nela, esse rei, está sendo representado como unificador do Egito. Por outro lado, posteriormente, os egípcios apontaram que o reunificador seria um tal de Menés. E aqui se cria uma confusão daquelas, gente. De qualquer maneira, a simples existência dessa dinastia Zero é a prova do sucesso da unificação. Mas ela levanta também algumas perguntas, tipo, a unificação foi realizada somente por uma pessoa ou foi uma sucessão de reis, foi um conjunto de reis que, tipo, ali, em geração estava ali lutando por uma reunificação? É uma pergunta que até hoje tá em aberto, tá? E Escorpião Rei é bom sim. Tá bom, já me disseram que quando a gente encontra uma pessoa doida, é bom não contrariar, né? Então... Olha, cara, você fica na sua. Você fica na sua, tá? Tua sorte é que você mora do outro lado do país, viu? Cada um. Hoje sabemos que o Egito, especialmente nas proximidades da cidade do Cairo, é palco de incessantes pesquisas e descobertas. Um dos maiores sítios arqueológicos a céu aberto do planeta, se não o maior deles. E quando a gente pensa na escrita egípcia, a gente pensa nos tais hieróglifos, né? Aqueles símbolos que fascinam tanto as pessoas e tal, e que a gente só conseguiu começar a traduzir em meados ali do 19 e tal, por conta da Pedra de Roseta, aquela coisa toda. Já existiam hieróglifos nessa fase inicial do Egito? Sim, já existiam, mas era em uma forma mais arcaica, por assim dizer, usando esse termo, tá? Não vemos a elaboração de amplas obras como existia no faraônico. O que temos é a existência de símbolos hieroglíficos para marcar selos, uma coisa ou outra por ali. Não temos os hieróglifos sendo tão amplamente utilizados, muito pelo contrário. Mas à medida que o poder dos faraós foi aumentando, nós vemos eles sendo utilizados com mais frequência em documentos relacionados ao Estado ou ao comércio. Por isso que temos uma falsa impressão de que a escrita hieroglífica surgiu, abre aspas aqui, né, do nada após a unificação. Mas isso é só impressão, tá, gente? Tinha sim, mas era bem simplinho, tá? Agora há pouco você falou de Narmer, Menés, essas figuras assim e tal. E aí eu queria saber primeiro se são pessoas diferentes ou se é a mesma pessoa. E se você poderia explicar um pouco melhor quem são, né? Ou quem é. Tá, existem amplos debates sobre essas figuras. No caso, Narmer é uma figura histórica. Menés, aí fica complicado. Alguns pesquisadores assumem que, sim, seriam a mesma pessoa, mas outros acham que não. Porque, tipo, se por um lado existe a paleta de Narmer, por outro existe um artefato que chamamos de Pedra de Palermo, datada do Antigo Reino, lá para a Quinta Dinastia. Há cerca de uns 4.600 anos por aí. Desculpa aí, eu tô jogando número, mas é por aí mesmo. Nela é apontado como unificador do Egito um tal de Menés. No entanto, é possível que esse Menés esteja se referindo ao Narmer, sendo muito mais um personagem simbólico para representar esse momento da unificação. Mas existe outra sugestão de que ele não seria exatamente Narmer, mas a união dos primeiros reis, aqueles do que chamamos de Dinastia Zero. Então isso aí é uma resposta difícil de dar. Existem artefatos com o nome de Menés além da Pedra de Palermo, mas tá muito mais para ser uma figura simbólica do que de fato alguém real. Ou então seria, de fato, alguém para representar o Narmer, mas, assim, amplas discussões. É difícil de responder. E o que é que os símbolos encontrados na paleta do Narmer nos contam sobre o poder real? Então, Rodrigues, é muita coisa. É aquele momento que é complicado a gente estar em um podcast, porque se a gente tivesse em vídeo ia ser muito legal mostrar isso pro pessoal agora. Mas, assim, eu vou dar o meu melhor para explicar um pouquinho sobre o que tem nessa paleta
respondendo a sua pergunta, né? Tem muita coisa interessante nela, começando pelo lugar em que ela foi encontrada, que foi Hieracópolis. E eu tô falando toda hora aqui, Hieracópolis pra cá, Hieracópolis pra lá. E assim, eu falei lá no início sobre Nakada, sobre Maad e tal. Então, Hieracópolis era uma das localidades, um dos distritos, eu vou usar esse termo, mais importantes durante o pré-dinástico e início da Era dos Faraós. Porque tínhamos Hieracópolis, tínhamos Abidos e também a própria Nakada, mas Hieracópolis e Abidos tá ali um do lado do outro. Por isso que eu sempre tô falando em Hieracópolis e provavelmente vou falar muito de Abidos também. Enfim, aqui só para ilustrar para vocês. Como eu disse, Hieracópolis vai ser uma cidade muito importante ali do pré-dinástico para o início da Era dos Faraós. E essa paleta, ela foi encontrada justamente nesta região, em um templo dedicado ao deus Horus, que era uma divindade em forma de falcão que simbolizava o poder real. Na verdade, o Horus, a princípio, ele está ali representando o poder real, está protegendo os reis, como um falcão no céu e tal, e depois ele acaba representando o próprio faraó. Bom, e o que ela mostra é a unificação do Alto e Baixo Egito. E, inclusive, eu não expliquei isso para vocês sobre o Alto e Baixo Egito. É que assim, gente, a gente hoje chama o Egito de Egito. Só que na antiguidade, os antigos egípcios falavam do local em que eles moravam, eles se referiam às duas terras. Claro que também tem Desheret e Kemet, que Kemet é a parte da terra fértil, e o Desheret é a parte desértica. Só que também tinha a forma que era o que eles mais utilizavam até, que era as duas terras, que era uma referência justamente ao evento da unificação. Eu devia ter dito isso lá no início, para o pessoal já estar inteirado disso. Pois bem, temos o Alto Egito, que é a região sul do Egito, e temos o Baixo Egito. Essas são as duas terras. E quando a gente vê aquela população de Nakada subindo em direção ao delta, a gente está vendo justamente esses dois locais se unindo. Enfim, o que vemos nessa paleta é que ela possui algumas ilustrações em ambos os lados. Ela é bem achatadinha e tal, ela tem um formato meio... não sei definir o formato que ela tem, um formatezinho de lágrima, bem bonitinho. E ela é desenhada em ambos os lados. E o rei que é representado é o rei Namer, que a gente sabe que é ele porque o nome dele tá bem lá no topo. Tem um símbolozinho Serek, que ao longo da Era dos Faraós, o nome dos faraós eram colocados dentro de cartuchos, que tem um formato, que tem esse nome por conta do formato que lembra um cartucho de bala. Só que os primeiros reis colocavam os nomes dentro desse Serek. Não confundir com Shrek, por favor. E dentro desse... E o Serek, ele tinha o formato do Palácio Real, enfim. Tem toda uma historinha ali. E sabemos que o Namer tá nessa paleta porque o nome dele tá lá. E o Namer, ele era um rei advindo do sul do Egito. Ou seja, do Alto Egito, que era representado pela coroa branca. E nessa ilustração da paleta, ele está prestes a golpear, ele usando essa coroa branca, ele está prestes a golpear com um porrete um homem ajoelhado, enquanto um falcão está à sua frente. Lembrando que os falcões eram símbolos do deus Horus, protetor do poder real, enfim. Só que do outro lado da paleta está o mesmo Namer, não usando a coroa da sua terra, mas a coroa do norte, ou seja, a coroa do Baixo Egito, que era a coroa vermelha. E nessa imagem, ele está sendo acompanhado por pessoas segurando estandartes de regiões do Egito. E à sua frente estão corpos decapitados. Essa paleta, ela está cheia de simbolismos que apontam para o poder real e até divino de Namer. Desde ele ter o seu nome representado dentro de um Serek, que seria uma forma de distinguir o nome do rei de outras pessoas, mas dele representando o seu poder sobre o norte e sobre o sul através dessas coroas. E essa união das terras e o poder do rei será inclusive representada na união das duas coroas, no que nós chamamos de coroa dupla. Isso é muito legal. Se quem estiver ouvindo esse episódio aqui puder procurar uma imagem de faraós e tal, faraó fulano de tal, provavelmente vai ver essa sobreposição de coroas. Então isso aqui é muito legal e muito simbólico também, por isso essa paleta conta tanta história pra gente. Claro que por um lado tem uma história mitológica de animais agredindo pessoas que estariam ali representando o rei vencendo o caos, mas no geral é essa mensagem que ela passa pra gente e é realmente muito interessante. E só salientando, essa paleta ela não foi construída na época de Narmer não, tá?
ela foi construída durante ali a época, ela foi feita, né? Provavelmente ali durante o período arcaico, que é a época atinita e tal, foi feita bem depois. Então, se por um lado a gente fala, Namer é o unificador do Egito, por conta dessa paleta, tem um outro lado que fica, mas será que é mais uma fanfic dos antigos egípcios? Enfim. E o que diferenciava os reis pré-dinásticos dos faraós posteriormente, né? Que a gente aprende sobre faraós, porque era considerado um deus, não sei o que lá, entre outras questões. Mas esses reis pré-dinásticos era meio que a mesma coisa, ou a gente sabe de distinções no papel deles e como eles eram vistos e afins? Então, é aqui onde entra a parte interessante. A gente não tem muitas informações acerca dessas pessoas, e eu vou confessar para você que é a parte que mais me deixa fascinada de ler sobre as descobertas arqueológicas, ver sobre os artefatos e compreender que muita coisa daquela época a gente não faz a menor ideia. Porque assim, eu falei que existiam hieróglifos, mas é ali por meados do pré-dinástico e eles não contam de fato uma história, eles são utilizados para marcar selos e tal, para dizer eu não lembro nenhuma palavra específica, mas digamos que era vinho, levante, coisas assim. Então, em termos de textos, a gente não tem nada. Porém, a arqueologia conta toda uma história muito interessante. E o pouco que ela consegue nos contar, porque como eu falei para vocês, muita coisa tá sobre o aluvião do Nilo, mas o que ela consegue nos contar é que esses reis pré-dinásticos, e vamos chamar assim de reis, para que fique de melhor entendimento, porque a gente não sabe exatamente como era o sistema político deles, mas, ao que tudo indica, seria mesmo um proto-reinos, mas enfim, isso pode mudar no futuro. Esses reis pré-dinásticos pareciam tentar manter a sua ideia de domínio em sua própria região, enquanto que os dinásticos, os faraós, no caso, né, faziam esforços quase mínimos para provar o seu poder. E eu digo quase mínimo entre aspas, tá? Porque o esforço existia sim. Fosse encomendando estátuas para templos, festas, invadindo esporadicamente os reinos dos outros, esse tipo de coisa. Os faraós, eles sempre tinham que ficar demonstrando a sua autoridade real. Um grande exemplo é o faraó Amenhotep III, que ele era o pai de Akhenaton, e ele viveu em uma época de paz. Só que era muito importante, né, para os faraós, que ele sempre demonstrasse o seu poder bélico. Como é que ele ia demonstrar se ele estava em praticamente uma época de paz? Então ele criava histórias em que ele vencia, sei lá quantos leões, descia de porrada em geral, esse tipo de coisa. Então os faraós sempre precisavam estar com esse discurso, essa propaganda. Mas aqui eu posso definir como um esforço mínimo em comparação com os primeiros reis. Aqueles que estão entre o pré-dinástico e aqueles que passaram a construir pirâmides lá a partir da terceira dinastia. Ou seja, eu estou falando desses reis pré-dinásticos em dinastia 0, até mais ou menos ali a terceira dinastia. Esse pessoal foi criando, aliás, espaços de culto, tumbas relativamente maiores em Abidos, ou mesmo supostamente, muito do supostamente, realizando sacrifícios humanos. Muita gente pergunta isso pra mim quando começa a pesquisar sobre essa época, se é verdade essa história de sacrifício humano. E assim, né, abrindo aqui um parênteses. Temos os reis Ahá, Digé e Diged, que foram sepultados rodeados de sepultamentos de serviçais, o que foi interpretado como uma prática de sacrifício humano. Mas isso não pode ser comprovado, já que os corpos não possuem marcas de violência. Por outro lado, poderia ter sido suicídio por envenenamento, mas a questão, gente, é que a gente não faz ideia. Aqui entra na especulação. Mas assim, se os faraós posteriores estavam de certa maneira mais confortáveis em seu papel, os primeiros reis ainda estavam performando como seria o seu poder religioso e político. Aquela história, né? Os primeiros reis precisaram correr para os faraós poderem caminhar. Então, é basicamente isso. A gente não tem informações, mas a gente tem uma vaga ideia, mas certamente esses reis que estão ali entre o pré-dinástico e a terceira dinastia, eles estavam ali criando ainda o espaço deles e tentando performar poder. Os egípcios ficaram conhecidos mesmo milênios depois pelas tecnologias que eles inventaram, pela genialidade que impressionava na época e impressiona a gente até hoje, a ponto de uma galera ficar falando que as pirâmides foram construídas por aliens, porque não, eles não tinham tecnologia na época. Cala a boca!
boca! Tinham sim. Se tinha uma coisa que os egípcios entendiam, era de tecnologia. E já que a gente tá falando de tecnologia, eu quero falar da Insider, que é a nossa patrocinadora de hoje. Uma marca conhecida por ter as melhores tecnologias para você usar roupas duráveis, que não desbotam, desamassam sozinhas no corpo, não esquentam tanto e demoram a pegar cheiro porque a tecnologia dela permite que o suor evapore mais rápido. É muita vantagem pelo preço que você paga. Você vai ver que no médio e longo prazo vai valer muito a pena investir em roupas da Insider. E já que a gente está falando de valer a pena, de custo-benefício, esse mês é o mês do cliente. E se você usar o cupom HistóriaFM na hora de fechar a compra, ou melhor ainda, se você usar o meu link exclusivo que está na descrição, que aplica o cupom automaticamente, você vai ganhar 15% de desconto. E se você combinar com os descontos certos lá do site da Insider, que tem os descontos próprios que são deles, você pode chegar a até 50% de desconto. Então aproveita que nesse mês os descontos estão imperdíveis, beleza? Agora sim, a gente volta pro episódio. E existem indícios de contatos diplomáticos ou conflitos externos nessa fase inicial do Egito? Sim, e se existem, especialmente entre o Levante, o sudoeste da Ásia e a região da Núbia, principalmente. Com aquela região do Levante, geralmente eram conexões comerciais, tá? Inclusive, desde o pré-dinástico já existem evidências bem documentadas de comércio e algum conflito entre o Egito e essas regiões. Na verdade, já sabemos de trocas comerciais dessa época desde o Neolítico. E isso é bem legal, porque temos ali o Neolítico, trocas comerciais entre a região ali do Levante, especialmente com a Núbia, e essa é uma relação que vai mudar com o tempo, ainda ali nas primeiras dinastias, e especialmente com a Núbia, porque a Núbia, assim, quando a gente fala de Núbia, a gente não está falando de um povo, estamos falando de povos, e alguns, os egípcios, eles tinham uma certa relação amigável, já com outros nem tanto. Então temos essa relação de amor, ódio, amizade, inimizade entre os egípcios e os povos núbios. Para quem não sabe, os povos núbios, eles estão localizados ali no sul do Egito e norte do Sudão, tá? Então existia assim, está muito bem documentada essa relação entre essas regiões. Que também é bem interessante de ver essa dinâmica que vem desde o Neolítico, porque o pessoal realmente acha que o Egito sempre esteve... É uma história até que a gente aprendia na escola, não sei como é hoje, que falavam, o Egito só permaneceu como um grande império porque estava isolado. Isso não é verdade, gente. O Egito, os egípcios batiam perna para vários lugares, desde o Oriente Próximo até para a região Núbia, e lá já para o final da Era dos Faraós, até mesmo para o chifre da África, tá? Então, não é um local isolado, e essas conexões, tanto diplomáticas como de conflitos, já aconteciam ali desde a ribeirinha do Neolítico. Quando se fala em Egito Antigo para as pessoas, normalmente a primeira imagem que vem à mente delas são as pirâmides, até como eu falei no começo do episódio e tal. E as pirâmides do Egito, via de regra, eram grandes túmulos, né? Então eu te pergunto, como eram os túmulos dos primeiros reis egípcios? Eles já lembravam as pirâmides de alguma forma? Ou eles tinham uma arquitetura diferente? E eu tô perguntando isso porque eu acho que um monte de gente já ouviu por aí pela internet aquela história de que, olha, as pirâmides do Egito, aquelas 3 principais ali perto do Cairo e tal, elas estão mais distantes no tempo de Cleópatra do que Cleópatra está distante de nós. É para vocês verem o quão antigas elas são. E aí eu fico pensando, esse período que a gente está falando do Egito é até mais antigo, né? É um período pré-pirâmides ou não? Ou eu tô errado? Totalmente pré-pirâmides, você está completamente certo. Assim, as pirâmides do Egito, elas começaram a ser construídas a partir da terceira dinastia. E, inclusive, já vou falar isso pra você, quando a gente tava conversando sobre o tema desse capítulo e tal, desse episódio, eu tinha definido colocar ali pré-dinástico e ir até a segunda dinastia, porque pra mim, essa época aqui, se a gente montar riscar um círculo, pra mim é aquela época das sementinhas da civilização egípcia, porque o antigo reino, para muitos egiptólogos e para mim também, ele começa a partir da terceira dinastia, que é justamente quando temos a Era de Ouro da construção das pirâmides. Aí é quando a gente passa para trás e se pergunta, tá, mas se não existiam pirâmides, como é que esses primeiros reis eram sepultados? E pode parecer um pouco anticlimático, mas embora os túmulos dos primeiros reis do Egito tivessem uma característica monumental, não eram monumentais ao estilo faraônico não, tá? Eram monumentais para a sua época, em comparação a outras sepulturas do mesmo período.
Eu falei lá no início sobre as culturas Nakada e Maad, que inclusive, deixa eu fazer aqui logo um parênteses, porque, né, essa é uma definição que está sendo utilizada mais recentemente, tá, gente? De Buto, Maad e Nakada. Mas se vocês olharem materiais antigos, vocês vão ver outras definições para essas culturas. Eu estou utilizando essa e, inclusive, utilizo em minhas pesquisas porque fica muito mais fácil de explicar sobre as descobertas arqueológicas desses períodos para as pessoas e até mesmo para outros acadêmicos. Enfim, só aqui, né, falando, porque caso alguém vá procurar saber e fique meio confuso, porque de fato é confuso. Tá, eu falei lá no início que Nakada foram encontrados muito mais sepultamentos do que em Maad e tal. Inclusive, em Nakada tem muito mais sepultamentos porque provavelmente é uma questão climática, tá? Porque mais ao sul do Egito, onde a cultura ficava, provavelmente o pessoal sepultava diretamente no deserto, enquanto que Maad, talvez eles sepultassem mais naquela região de fato do delta e tal, e muita coisa se perdeu, por conta do clima, umidade e tal, não é fácil se conservar, por isso que muitas coisas no Egito são conservadas, em termos funerários, porque a parte funerária era colocada na parte desértica, enquanto as casas normalmente ficavam ali nas margens do Nilo mesmo e acabavam se degradando por conta do clima. Enfim. E nós sabemos que as pessoas comuns, elas eram sepultadas diretamente na areia ou então em sepultamentos ovais, mas era direto na areia. Aí, quando a gente olha para esses primeiros reis, eles eram sepultados em câmaras subterrâneas, mas não como uma de Tutankhamon, por exemplo. Esses túmulos, assim, para que vocês possam imaginar, eles eram construídos no deserto, tá, gente? Eles, assim, quando eles foram escavados, eles pareciam buracos de piscina, sabe? Que nem as nossas piscinas. Então, como eu disse, pode ser um pouco anticlimático. Mas, comparados com as sepulturas daquele mesmo período, eram sepulturas monumentais. E uma parte desses túmulos estão localizados em Abidos, em uma região muito interessante, que no futuro, inclusive, será dedicada ao deus do mundo dos mortos, o Osíris. E lá no meio do deserto de Abidos existe um conjunto de tumbas reais, dentre elas a de Narmé. Mas basicamente, né, como eu disse, são câmaras escavadas na areia, geralmente 2 ou 3 câmaras escavadas na areia e que lembram as nossas piscinas, só que menores. E existe a possibilidade de que elas possuíssem algo que as cobrisse ou, sei lá, algo para que elas se destacassem ali em cima. Não se sabe exatamente o que poderiam ser. Alguns sugerem que, na verdade, as tumbas eram cobertas por madeira e depois colocavam pedras em cima, mas não se sabe. E, inclusive, poderiam existir capelas próximas, tá? Ou talvez capelas de madeira em cima dessas tumbas, não se sabe, gente. Mas existe a sugestão de que existia uma parte de cima da tumba, que era para justamente destacá-las no deserto. Só que depois esses reis passariam a ser sepultados sob mastabas, que são estruturas que a princípio eram feitas com tijolos de barro. Assim, como é que eu posso explicar uma mastaba? Uma mastaba, hoje em dia os nossos bolos de aniversário são bem pequenininhos e tal, mas antigamente, se vocês procurarem os bolos, eles eram retangulares e tal, feitos com formas retangulares, bem grandões e tal. Isso parece uma mastaba, gente. Não sei se o exemplo ficou bom, mas era basicamente isso, eram estruturas retangulares, algumas ainda existem, tá? E a princípio eram construídas com tijolos de barro. E é aqui onde vem a coisa interessante, porque são mastabas que irão, supostamente, inspirar a construção da futura primeira pirâmide do Egito, que alguns pesquisadores, inclusive eu, acreditamos que seria uma espécie de sobreposição de mastabas. E assim, a gente acredita nisso, não é desmaneio, sonhos, sei lá, suados da noite, não. É porque tem uma parte da base da mastaba que dá pra ver a parte onde ela começava. A mastaba, no caso, a base ali da pirâmide, perdão. Onde estaria a mastaba e onde o arquiteto mandou ampliar para que colocasse aquela sobreposição de mastabas. Então, foi assim que tudo começou, gente. Mas assim, era tudo muito simples, mas era limpinho, tá? Era bem bonitinho. Procurem fotos das tumbas dos primeiros reis, tá? Localizadas em Abidos, é bem bonitinho. Eu vou defender até o fim. Entre 5.000 e 10.000 anos antes de Cristo, o Egito era composto por uma série de pequenas vilas e cidadelas, normalmente situadas ao longo do rio Nilo. O mais importante...
Eu te perguntei agora sobre as pirâmides, túmulos e tal, e isso abre brecha pra gente falar sobre religiosidade, sobre crença no além-vida e tudo mais, né? Então, de um ponto de vista religioso, a religião desses primórdios do Egito era mais parecida ou mais diferente dos períodos posteriores? A gente sabe alguma coisa sobre isso? Essa pergunta é bem interessante, porque trabalhando esses anos todos, fazendo divulgação da arqueologia na internet, uma coisa que eu notei muito é que as pessoas tendem a achar que a religião do Egito Antigo era a mesma coisa o tempo todo. Mas assim, não era exatamente isso, tá, gente? O que podemos falar com certeza é que alguns deuses foram sendo criados ao longo do período faraônico, enquanto outros já existiam desde o pré-dinástico, tá? Um exemplo forte é o deus Horus. O deus Horus, a gente já encontra ali algumas referências a ele, referências visuais, ali no pré-dinástico, uma coisinha ou outra. E ele vai ganhando força no contexto arqueológico ao longo dos séculos e dos milênios. Outra divindade antiga, por exemplo, é a deusa Hathor, que ela é uma divindade muito associada ao deus Horus. Então, se tem aquela conexão entre os dois ali do início. Por outro lado, a gente tem o deus Osíris, que era uma divindade também antiga, mas que vampirizou, por assim dizer, características de outras divindades até se tornar o deus da vegetação e do mundo dos mortos. Era uma divindade menor e que a princípio não era pai do Horus, tá? Só que com o passar dos séculos, ele foi ganhando muito mais importância até formar uma família. Osíris casa com Ísis, acabam tendo Horus e também se cria o mito de Ísis e Osíris, que é para justamente sustentar a ideia de poder hereditário do faraó. No caso, temos Osíris como... Assim, né? Explicando rapidamente o mito aqui. Tem Osíris, Ísis, Nefti e Sete. Isso a princípio, tá? Porque depois, com o passar do tempo, até esse mito acaba incluindo mais gente. E eles estão ali naquele Egito primordial. Só que o Osíris e Ísis, eles acabam reinando no Egito como rei, rainha e tal. E o Sete, o irmão infértil do Osíris, o Osíris era o fértil, e o Sete era o infértil. Ou seja, representando o Sete aqui, o deserto, e o Osíris, a terra fértil. O Sete, com inveja, acaba matando Osíris e corta ele em pedaços e joga pelo rio Nilo. Só que a Ísis sai em busca pelo corpo do marido, quando junta tudo, ela dorme com ele e nasce o Horus. O Horus, ele toma o papel de Osíris e governa o Egito, e o Osíris passa a ser o rei do mundo dos mortos. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque esse mito, quando ele foi criado, quando se criou, né, a família de Osíris, Horus e Ísis, a ideia era falar do poder da hereditariedade. Quando o faraó morria, assim, quando ele começava a governar, ele se tornava Horus. É tanto que o Horus está com os primeiros reis, tá, o Falcão, enfim, ele se torna Horus. Então, a esposa tá ali como um papel a princípio, né, de Hathor, depois vira Ísis quando ela engravida e tem o bebê. Quando o filho do faraó, espera-se, né, cresce e o faraó morre, o faraó se torna Osíris e o filho se torna Horus. E assim vai essa sucessão de poder. Então, era um mito utilizado justamente para dizer, não, o ideal é isso, que o pai morra e o filho o substitua porque eles estão continuando esse ciclo. Então isso aí é só para vocês terem uma ideia de como a religião ia mudando com o tempo. Sem contar que, tipo, o Osíris, por exemplo, foi pegando características de outras divindades e tal, até formar o deus que chegou até o período ptolomaico. Daí, embora o foco da religião egípcia fosse a ideia de vida após a morte, que possivelmente foi herdada ali da cultura nakada, e sim, era uma ideia de vida após a morte, primeiro somente para o faraó, tá? Porque o resto que se lascasse. Apesar disso, a religião ela sofreu uma série de mudanças em termos de papéis de divindades, surgimento de festivais, desaparecimento de festivais, sincretismos e por aí vai. Então, não é a mesma coisa. O ponto principal, certamente, é a ideia de vida após a morte e o papel do faraó ali como uma conexão com os deuses. Mas, de resto, algumas coisas foram mudando. Afinal de contas, estamos falando de cerca de 3.000 anos de história. Ainda falando de algo religioso, uma coisa que eu mencionei um pouco antes em outra pergunta, né? É aquela coisa do faraó ser visto como algum tipo de deus e tal. Existia alguma coisa nesse sentido, nessa fase inicial, né? No caso, como é que os primeiros reis usavam religião para legitimar o poder deles, se é que usavam? Então, aqui eu vou dar um relato para vocês do meu papel como pesquisadora, né? Antes, para mim, isso parecia muito óbvio que sim, eles eram. Mas, gente, sabe aquela quando a gente vai se aprofundando no assunto e vai vendo que nem todo mundo concorda? Pois bem,
Me parece que esse não é um consenso entre os egiptólogos. Eu compreendo que existia um esforço para se mostrar como um ser divino, mas a questão é, quão divino os reis eles eram considerados? Esse era um discurso entre a nobreza e enquanto para a população os primeiros reis eram só tiranos narcisistas? Fica aí a pergunta. Independente da realidade, é certo que ocorreu sim uma tentativa ferrenha de se criar símbolos reais. Aquele lance do mistério, a etiqueta para tornar a existência e a presença dos reis em algo especial. A gente falou anteriormente da paleta de Namer. Na parte em que Namer ele está prestes a golpear o inimigo, se vocês olharem bem atrás tem um rapazinho, ali é um carregador de sandálias, e era uma posição muito importante naquela época, você carregar as sandálias do faraó, sabe? No caso, o rei, a qualidade de faraó, ela surge bem depois, mas não tem problema de chamar não, já todo mundo se habituou mesmo, mas era especial, sabe? Era algo, uau, de outro mundo, então se existiam essas pequenas regras, etiquetas e tal. Outra coisa interessante, eu não sei se surgiu nessa época, eu acho que surgiu ali na segunda dinastia, não tenho certeza, posso estar aqui jogando uma fake news pra vocês, mas se existia também o ato de se beijar os pés dos faraós quando eles passavam, então, assim, você chegar perto do pé já era incrível, mas se você beijasse a areia, você assim era a pessoa mais feliz do mundo. Então, existiam esses pequenos atos, essas experiências, sabe, de você poder até mesmo olhar para os reis. Até o simples ato de tentar se mumificar esses primeiros reis seria uma tentativa de legitimar o seu poder, mostrando o quão especial eles eram, além de associá-los ao deus Osíris, o deus do mundo dos mortos. Então a gente vê essas coisinhas ali rolando, que pode mostrar tanto um cenário em que de fato as pessoas consideravam eles divinos e tal, ou outro em que é puro discurso político que estava sendo ali colocado na cabeça daquelas pessoas, porque a gente precisa lembrar que estamos falando de uma época que estava ali pós-unificação. A gente não sabe exatamente o que o povo comum pensava, porque não temos os registros do que essas pessoas pensavam. Tudo era moldado pela elite. A gente já falou aqui da tal dinastia Zero e tal, que é essa época de transição entre o período pré-dinástico e de fato a era dos faraós e tal, mas quais seriam as principais características das dinastias seguintes, falando aqui especificamente das dinastias iniciais? E, adicionando uma pergunta aqui a mais, quando é que você entende, na tua opinião, quando é um momento de transição entre esse Egito super antigo que a gente tá falando e esse Egito mais tradicional que as pessoas imaginam hoje? Cara, você acabou de responder a pergunta. É assim, primeiramente eu vou dizer pra vocês que essa parte aqui é muito interessante, porque, bom, estamos falando dessas dinastias iniciais, que podem ser agrupadas dentro do período tinita. Assim, reiterando, temos o período pré-dinástico, aí temos essa dinastia Zero ali, entochadinha, e temos finalmente, com o fim da dinastia Zero, o período tinita, também conhecido como Baixa Época ou período arcaico. E o primeiro rei da primeira dinastia é justamente o Narmer, que ao mesmo tempo, foi o último rei da dinastia Zero. Então, vamos lá, falar sobre essa dinastia tinita. Dentro do período tinita, que está antes, lembrando também, do antigo reino, e lembrando que alguns egiptólogos pegam tudo, tá? Mas eu estou com a turma de que isso aqui tem que ser separado mesmo, período tinita, e depois entrar no antigo reino. Dentro do período tinita estão a primeira e a segunda dinastias. E pra mim, sinceramente, esse momento histórico é o que realmente vai começar a moldar o Egito dos faraós. E assim, meu lado egiptóloga chega a ficar ouriçado, porque é muito emocionante ler sobre essa época. Porque você vai vendo aqueles detalhes se formando, sabe? Você tá vendo aquelas coisinhas que é tão comum na época de Ramsés, Tutankhamon, Hatshepsut e tal. Você tá vendo aquelas coisinhas surgindo pouco a pouco nessas primeiras duas dinastias. E assim, o período tinita, essas dinastias, a primeira e segunda dinastias, tinham como sua sede de poder a região de Tis, que fica próxima da atual Abidos, que tá ali onde estão os cemitérios dos reis antigos e tal, aquela pautotinha ali, da região mais ao sul do Egito. E as principais fontes dessa época são justamente as sepulturas construídas em Abidos e em Saqqara. Aí vocês falam, mas em nenhum momento você falou de Saqqara. Você só falou de Maad lá no Delta, tá, o que deu ruim pra galera.
Você falou de Heracópolis, tenho falado de Abidos, Nakada, mas como assim Saqqara? Saqqara fica perto de onde hoje estão as 3 grandes pirâmides. Perto, diga-se, né? Só para vocês terem uma ideia, mas tá ali naquela região, onde foi construída a primeira pirâmide, inclusive. Então, gente, por que Saqqara? Como assim esse povo tá envolvido com essa região de Saqqara? E essas 2 regiões, inclusive, eram justamente onde os reis, eles queriam se fazer presentes. Tem tumbas dos primeiros reis na região de Saqqara, cenotáfios e tal, enfim, coisas simbólicas. Mas a sede deles mesmo para sepultamento foi principalmente Abidos. Esses primeiros reis, eles queriam manter tanto a presença deles ali, tanto na região de Abidos, Tis, Heracópolis, como em Saqqara. Eles queriam estar ali aparecendo, dando um close. Porque possivelmente ainda existia muita tensão política entre o norte e o sul. Vamos lembrar que estamos falando de um Egito pós-unificado. O pessoal não estava muito feliz, provavelmente, né, com o que estava acontecendo. Então, esses primeiros reis, eles tinham que ficar se deslocando de um lugar para o outro, e se fazer presentes, construir espaços para culto ali e tal. E é nessa época que vemos com clareza o surgimento das principais instituições egípcias e suas tradições. Por exemplo, é nessa época da primeira dinastia e segunda dinastia que vemos a instituição do poder hereditário passado de pai para filho. A gente está vendo muito esse discurso aqui. Os reis, assim que eram coroados, recebiam as titulações e propriedades do país. Eles tinham que reafirmar isso, de que eles eram os donos de tudo. Os escribas, você perguntou lá anteriormente sobre hieróglifos e tal. Os escribas se tornam elementos essenciais para a administração. Aqui temos o pessoal focando mais no trabalho do escriba para cuidar de documentações e tal. A grande esposa real, ela se torna a transmissora do poder. Não que ela tivesse um grande poder e tal, mas ela tem um espaço simbólico muito importante nesse sentido, porque ela vai carregar o futuro Horus. E temos o cargo do chanceler para cuidar dos impostos e organizar a irrigação. Esse aqui era um dos principais, mas temos outros cargos surgindo. E tudo isso aqui que eu falei para vocês é o que a gente já vai ver muito bem estabelecido, de fato, na Era dos Faraós, no caso, né, durante o restante da Era dos Faraós. E temos o estabelecimento dos nomarcas, que eram os governadores dos nomos, que, usando este termo, só para que vocês entendam, eram os distritos. Provavelmente alguns de vocês já ouviram isso na escola. O Egito era dividido em nomos e tal. Pois bem, temos o estabelecimento dos nomarcas, que não tinham esse nome na época. Esse nome é grego, tá? O em egípcio eu não vou lembrar agora pra vocês. Mas... sim! E que por acaso, alguns egiptólogos apontam que esses distritos desses primeiros nomarcas poderiam ser os antigos territórios daqueles líderes locais, lembram? Anteriores à unificação, que eu disse, porque o Egito era separado em comunidades dentro de culturas arqueológicas. Alguns egiptólogos sugerem que esses nomos seriam essas pequenas comunidades, e que quando rolou essa unificação, os líderes locais permaneceram como líderes locais de fato, só que dentro ali do guarda-chuva do rei, do poder centralizado, o futuro faraó. Então, para mim, essa época é emblemática, porque vemos o desenvolvimento das principais características da civilização egípcia, e é realmente uma época muito interessante de se sentar, estudar e, assim, ampliar o horizonte no sentido de que não é que o Egito surgiu do nada, sabe? Ele foi crescendo, começou ali com uma sementinha no Neolítico, no pré-dinástico ela foi sendo regada, então até que começou a surgir e deu os frutos. Os frutos, de fato, começam a surgir a partir na minha concepção, tá? A partir da terceira dinastia. É muito legal, gente. É muito legal mesmo. Eu encho o saco da minha irmã falando dessa época pra ela. Pra terminar, eu queria te perguntar o seguinte. Por que você acha que essa época sobre o Egito ficou tão esquecida no imaginário popular, especialmente em comparação com o que veio depois? Então, a resposta é bem simples, pra falar a verdade. É por conta do fascínio pelo ouro, pelas múmias e tumbas suntuosas, cheias de corredores e tal. As pessoas amam uma boa história, né? E ver uma pirâmide de mais de 200 metros certamente é mais interessante do que saber sobre uma câmara funerária com uns potes de barro, no caso, como era o exemplo, né, das tumbas desses primeiros reis. Daí, quando você, inclusive, me convidou pra cá, novamente, obrigada, né, mais uma vez, pelo convite, a gente estava discutindo sobre qual tema gravar, e eu vi essa como uma grande oportunidade de mostrar para o público um pouco mais sobre essa época super incrível, mas que é tão pouco abordada, infelizmente. Porque é uma época muito interessante, mas as pessoas nem dão nota.
eu acho que meio que assumiram que o Egito dos faraós surgiu bem do nada, como se o Nilo tivesse, sei lá, cortado um dia o deserto e arrotou um faraó, sabe? Mas eu tô muito feliz que você tenha dado essa oportunidade de contar um pouquinho sobre esta época e tal. Mas, gente, eu também gosto, eu também tenho esse fascínio pelo ouro, afinal de contas, entrei na arqueologia por conta do Tutankhamon, mas eu prometo pra vocês que outras épocas também são bem legais e tão fascinantes quanto, tá certo? Até que 3200, um faraó chamado Menés I unificou os dois Egitos. Aqui é a parte em que eu pediria recomendações de leitura, e eu até vou pedir, mas antes, Márcia, fala pro pessoal que tá ouvindo sobre os teus cursos, sobre a campanha da tua viagem, conta pro pessoal aí o que você tá preparando pra gente. Gente, nossa, eu me empolguei aqui falando que eu esqueci disso, que eu tenho um projeto para ir para o Egito, é um projeto que eu estou tentando financiamento desde o ano passado, eu tô sofrendo, mas tá rolando, meu público tá sendo muito querido, a gente já conseguiu juntar alguns dinheirinhos, no momento que estou gravando, a gente já conseguiu arrecadar, eu acho que cerca de 13 mil reais, Rodrigues, olha só. Mas basicamente esse é um projeto de financiamento que eu estou organizando, que é para fazer uma viagem para o Egito para gravar uma série de divulgação científica falando sobre os passos do faraó Tutankhamon. Porque assim, para quem não sabe, foi graças a esse faraó que eu entrei na arqueologia. É um sonho de infância que começou depois que eu vi um documentário em que ele aparecia. Eu olhei para aquilo e pensei, por que não? E hoje tô aqui tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Tudo culpa dele. Então, basicamente, essa campanha, ela é dividida em 2 etapas. A primeira etapa é que a gente está no momento, que é onde eu estou organizando uma série, porque assim, eu defini que a cada meta batida eu ia liberando um documentário. Só que a princípio a campanha se saiu tão bem que eu não tive nem tempo de terminar os roteiros. Então a gente já bateu até a 3ª meta. E a primeira meta é sobre os faraós do Sol, que faz parte dessa primeira etapa, né? De gravar uma série documental chamada Mistérios da Civilização Egípcia. E talvez quando esse episódio sair, esse vídeo já vai estar no ar, tá? Onde eu vou falar sobre o período Amarna e tal. Então basicamente estamos nessa primeira etapa de arrecadar fundos, e a segunda etapa será justamente, eu espero que dê certo, essa viagem para o Egito, onde eu vou fazer a série documental nos passos do faraó Tutankhamon, onde eu vou visitar os locais históricos relacionados com ele. Obviamente eu vou gravar outras coisas históricas e tal, mas enfim, o foco é ele. E nesse momento eu migrei a campanha para o Catarse, através do endereço catarse.me/segredos do Egito Antigo. O link tá na descrição, tá, gente? Por favor, acessem lá, tá uma campanha bem legal. As recompensas envolvem tanto PDFs com informações sobre egiptologia, como também vários documentários. Por exemplo, temos palestras. Por exemplo, temos um apoio que a palestra é Introdução à Arqueologia Egípcia, onde eu vou falar justamente sobre a história da arqueologia egípcia. Isso aqui é bem legal, tá? Isso aqui é aula introdutória, inclusive, que eu já cheguei a dar em universidade, falando sobre o início da egiptologia. Só que é cumulativo. Cada vez mais que você apoia, mais palestras vão entrando. Aí, por exemplo, você pode pegar o apoio da palestra sobre o Tutankhamon, onde eu vou falar sobre a descoberta de sua tumba. Aliás, onde eu vou falar sobre a sua época, e claro, né, um pouco sobre a descoberta de sua tumba. Só que você também vai levar junto essa de introdução. Então, escolham com carinho, olhem com atenção. Mas quem não quiser apoiar pelo Catarse, eu tenho uma série bem legal que está em produção, chamada Descobrindo o Egito Antigo, que para acessar é só comprar um ingresso e tal, através do Simpla. E ela tá em produção porque tá sendo uma série, ela é a parte da viagem do Egito, tá, gente? É só para realmente arrecadar fundos. Ela está sendo produzida, tá dando muito trabalho, mas os capítulos estão bem legais. E nessa série eu vou falar sobre a história do Egito Antigo no geral, indo desde o Egito Antigo, vírgula, né, só pra vocês entenderem, desde o Paleolítico até a morte da Rainha Cleópatra. Então, se você gostou aqui de conhecer um pouquinho sobre o Egito dos primeiros faraós, eu vou discutir sobre isso lá, tá certo? Tá muito legal, eu vou realmente ficar muito feliz se vocês derem uma olhada e ajudar nesse meu projeto e também ajudar a egiptologia brasileira, não é mesmo? E agora sim, o que é que você recomenda de leitura para quem quer entender mais sobre esse assunto que a gente discutiu hoje? Aí é complicado, porque a maior parte da leitura está em inglês. Como de costume nesses temas que a galera não estuda no Brasil, né? E é assim,
tá dentro de Enciclopédias e é uma leitura, assim, maçante. Tem pelo menos um texto acessível, um que seja já tá bom. Tem algum? Um texto acessível? Tem um... Deixa eu ver se eu encontro aqui, Rodrigues, rapidinho o nome. Esse aqui é mó bom, deixa eu ver se eu encontro. Ah, tá no meu drive. Putz, não tem como eu mandar um link depois não, mas senão eu vou passar meia hora aqui só procurando no drive. Tá, gente, vamos fazer o seguinte então, pra facilitar. Como vocês sabem, né, no site historiafm.com, no post dos episódios, eu sempre coloco lá o nome do autor e o nome do livro, dos livros que foram citados no fim do episódio. Então, eu tinha esquecido de avisar a Márcia que era pra separar as leituras, mas vocês podem entrar lá no site e ver o nome do artigo certinho. Se tiver link pra ver o artigo online, eu coloco o link pra vocês podem ler, beleza? Então, vamos ficar devendo aqui pra vocês, mas vai estar lá no site, ok? Eu vou confessar que eu fiquei estranhando você não pedir. Eu pensei, poxa, ele sabe que é um assunto tão complicado que nem me pediu, ô dó. Mas assim, gente, assim, só pra justificar. Textos a gente tem, e muitos. Só que eu tava até falando com o Rodrigues que isso tudo que eu contei pra vocês eu levei mais de 1 ano pra entender. Porque é uma leitura em outra língua e é uma leitura maçante, em que você tem que... Porque, tipo, por exemplo, a gente, quando tá lendo algo que era comum, sei lá, no final do século XIX, e alguns pesquisadores não fizeram aquela revisão bibliográfica e pegaram aquele tema sem fazer uma revisão, sabe? Aí você lê aquilo, só que aí pega outro texto, a pessoa já tá dizendo outra coisa, e nisso você tem que organizar todas as informações pra conseguir passar pra vocês. Eu acho que... Acho não, né? É uma falha muito da nossa... de nós como acadêmicos, de achar que só acadêmico vai ler aquilo. Só que aí eu sou acadêmica também, né? E eu fui ler e não entendia nada. Eu levei muito tempo para compreender, mas tem esse texto específico que eu vou passar depois pro Rodrigues, que ele é bem interessante. Infelizmente, o autor faleceu já, mas ele basicamente trabalha bem essa definição de... pré-dinástico, as culturas que existiam. Então, para quem tiver interesse, ouvindo esse episódio, vocês já vão entender muita coisa, e quando pegar esse texto, vocês vão pensar, fácil, muito fácil, então vou passar depois para vocês, mas de resto, entendam que as leituras podem ser assim, massacrantes, tristes. Eu entrei em 5 depressões diferentes lendo algumas coisas, tá? Só pra assim, me justificar. Então é isso, gente. Márcia, você tem alguma consideração final? Tenho sim, gente. O editor do Rodrigues é muito legal, viu? Porque no capítulo anterior eu estava doente, não estava falando nada com nada, e eu toda hora pedia desculpas, falando, ai, coitado, ele vai ter tanta coisa pra editar, tá horrível, não sei o que. E eu fiquei assim, mal, porque eu também edito meus vídeos. Aí ele foi lá no meu Instagram e disse, então, eu sou o editor dele, não se preocupe não, tá tudo certo. Então você é um fofo, tá? Você é um fofo. E só por conta disso, o Rodrigues vai te mandar uma cesta de café da manhã em agradecimento, né? Não, Rodrigues? Não. Olha, que horrível. Que horrível. Pois é, você é um fofo, tá? Seu fofo. Então é isso, gente. Agora que a fofura do Sam foi ressaltada e estamos cobertos desse conhecimento sobre os primórdios do Egito... Não, peraí. Tenho mais outra coisa pra falar. E você sendo um fofo, você vai chamar... vai você, sua família, todo mundo ajudar no meu projeto do Egito. Por favor. Ah, tá bom então. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam que a leitura recomendada ali no final vai estar no post desse episódio no nosso site, historiafm.com. Não se esqueçam de apoiar o História FM no Apoia-se, né? apoia.se/obrigahistoria. O link está na descrição. O link do material da Márcia também, do financiamento dela, os links dos meus cursos, enfim, tem bastante material lá, o que vocês acharem que vale a pena, que cabe no seu orçamento, que você tiver afim. Os links estão todos aqui na descrição, beleza? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Busquem conhecimento. O História FM é uma produção do canal Leitura Obriga História. Apresentação, Iclis Rodrigues. Edição, Samuel Gambini. Roteiro, Iclis Rodrigues. O financiamento deste programa é realizado pelos nossos colaboradores em apoia.se/obrigahistoria. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.